Não adianta, é freestyle. Tá começando mais um programa, a voz da cultura, da arte e da música, sempre com o apoio de Mix FM Blumenau. Eu sou J Nash, aqui do meu lado. Ivan Lucchini, tamo junto, galera. Deixa eu só baixar minha live aqui, que inclusive vocês podem acompanhar. Estamos ao vivo no Instagram. Quem quiser deixar uma mensagem, hoje estamos aqui com ela, que veio de longe, né? Vim do litoral. Débora Beck. Muito bom dia, pessoas lindas. Bom dia, Débora. Belezas. A gente tava com saudade, ela foi morar pro litoral, nunca mais a gente se viu, né? Ela partiu, Partiu. nunca mais voltou. Nunca mais. Ela volta sim. É só chamar pra uma data, anota o número ali que a gente vai botar aqui. Exatamente. E falando nisso, dá até pra gente começar com uma musiquinha, né? Pra gente aquecer os corações das pessoas nessa manhã maravilhosa. Opa, vamos embora. Trago os estragos, uma caixa de Brahma, pra que você defina se é amor, se é drama. É que de um jeito ou de outro, olho no seu olho, eu mergulho no seu jeito, tudo acaba na cama. Na cama ou no sofá, que é nosso lugar. É que ainda não pude te levar pra viajar, mas te peço paciência, deixa o mundo girar, pra poder embarcar, pra poder embarcar. Embarquei nesse lugar, hoje eu nem trouxe a mala, eu vou te libertar desse lugar. Esquece todas as mágoas, eu canto coisas boas, esquece a vida alheia. Solta o cabelo, tira o tênis, bota o pé na areia. Faço uma prece, uma reza que te faz relaxar. Planejei estar contigo a vida inteira, estando juntos desejo pro mundo. A nossa vibe, a brisa leve e passageira. Simbora assim, deixa a brisa boa bater. Hoje os invejosos vão tremer, deixa tremer, vai. Pode falar que nosso som fiz ontem. Se é hit que tu quer, então tens. Essa eu escrevi faz mais de mês, mas tava resolvendo os corres. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nas asas de um avião, botar os pés no mundão, longe de toda a pressão, te dar todo o amor que cabe no meu coração e coube aqui nessa canção. Vamos lá pro Tahiti, eu pego a onda no Havaí, fazer todas as loucuras que já te prometi. Eu vou te levar pro Nordeste, já que o Sul você conhece. Aproveita do anel que tanto você merece. Deixa a brisa boa bater. Hoje os invejosos vão tremer, deixa eles pra lá, vai. Pode falar que nosso som fiz ontem. Se é hit que tu quer, então tens. Essa eu escrevi faz mais de mês, mas tava resolvendo os corres. Ai, ai, ai. Muito obrigada. Demais, né, mano? Eu sou suspeito porque eu Aqui, Oxi! Você tá louco? Não é o Que ar-condicionado. sonzeiro, cara. Não, sou apaixonado por reggae, sou muito massa suspeito demais. de falar, hein? Essa é a Porra, brisa, né? Disponível em todas as 100% plataformas. Desprevenida aqui, me pegar de surpresa. É mesmo? Fiquei de cara. Pô, que legal, Muito cara. Convenceu um metaleiro, curtiu um Não. reggae logo pela manhã, hein? Que da hora, eu até falei pra eles, né? Eles vieram de preto, em vez de falar, Débora, vem na paleta, vem de preto também. Vem com a gente que é sucesso. Não, mas o branco, ele contrasta. Ah, legal, isso aí, o Yin Yang, né, cara? Yang, exatamente, estamos Cara, mas nessa. legal demais, tá? Essa é a tua, É, autoral minha. Que Autoral chama? minha. Brisa. Brisa, que tá Primeira disponível música lá que eu no lancei na Spotify vida. e tal. Essa é a primeira música que tu lançou? Primeira música que eu lancei na vida. Galera, quiser encontrar essa música no Spotify, Débora com um H no final, Isso. Beck Débora. com E. Beck sem o E. É B-E-C-H mesmo. B-E-C-H. Isso, Beck. Entendi. Isso, é alemão. crer. Na verdade, eu abreviei olha meu aí. sobrenome, né? Porque é Bechtold, né?
Becktoad. Isso. Aí tu fez um Nunca ninguém falou certo esse sobrenome, que é cheio de letra. Becktoad. Então eu abreviei, coloquei Beck e todo mundo fala tranquilamente. Boa. Funciona cara, bem, funciona bem. demais. Eu fiquei Tirando bem... as piadinhas. Não, mas essa é uma piadinha que a gente Isso até aí gosta. É uma piada que ela já vem pronta. Essa é uma né? piada Já que a vem gente até armada, gosta. né? Esse horário pode falar? Estamos até no clima do O segredo é verdinho tirando aí. as crianças da sala, né? O segredo Não é adianta. devagarinho. É freestyle. Não adianta, não adianta. Cara, mas foi muito legal, sabe por quê? Porque, assim, eu te acompanho na rede social, lógico, né? Mas fazia muito tempo que eu não tinha te visto tocando e cantando ao vivo mesmo, né? Tipo, tá aqui do meu lado, a gente tá junto. E eu tô sentindo o som, escutando a tua vibe, cara, tá... Do que eu lembro, porque é hoje, cara, tá muito massa, tá um Evoluiu, absurdo. né? Tá evoluído. Exatamente. Todo Pokémon evolui, viu? Então, o que eu tava contando aqui pra ela, vocês que estão assistindo aí no Instagram ao vivo, ou no YouTube depois regravado ali, relançado. Cara, eu e a Débora, a gente já se Reborn. conhece. Reborn, né? Renascido lá no YouTube. Né? Foi mal A te gente já interromper. se conhece há mó tempão já, tipo Mó assim, cota. né? A Débora frequentava a Mansão N, sei lá, 2017. Não vai me dizer 8. que a carreira dela nasceu na Mansão N também. Olha, não sei se nasceu lá, mas que talvez ali tu começou a conhecer pessoas que estão envolvidas na música, daí tu vai saber dizer melhor que eu, né? Porque eu tava muito envolvido no trabalho, né? Quando eu tava lá. Sim. Então a gente trocava ideia, eu via que tu volta e meia tava fazendo um violãozinho e tal, Terrível, né? gente. Horrível. Enfim, né? Mas é o começo, todo mundo tem um começo, cara. Não Exatamente, adianta, é exatamente, assim. tem. E aí eu lembro de ver tu lá nos rolês, e eu lembro de quando eu via você, eu tava trabalhando, eu já tava no início da minha fase musical, da minha carreira, digamos assim, tu tava entrando. Então eu tava um pouquinho na frente, digamos, sei lá, 1 ano e meio que eu já tava ali na lida. E aí eu vi, pô, tu tocando à vontade. Da mesma forma como eu lembro do Yuri K lá num churrasco na mansão, de bobeira, tocando um violão. Conheci o Yuri K também através de um vídeo de um dia que ele estava lá na mansão N também. Depois eu fui pesquisar ele, fui falar com ele. O que essa doida, né, falando comigo. Mas Yuri, beijão, meu amigão do coração. Ele é um querido. No próximo programa eles vão estar aqui. Eles vão estar Coisa aí. linda. Eles, isso, com a Samela. o Yuri casal K e Samela. 20, amor. Eles É o casal, é o nosso casal. Eles vão ter que vir explicar aqui por que eles estão grávidos. É verdade. Mais polêmica. Aguarde. Deixa no ar aí, rapaz. Aguarde. E aí eu lembro, enfim, né? Daí eu lembro dessa cena, daí digamos assim, corta hoje, sabe? Mano, muito doido. Assim. De lá muito pra cá legal ver vocês- essa evolução e eu tô bem de cara assim mesmo, ó. Tô arrepiado mesmo, Oxe, cara. Olha meu só que Deus, loucura, velho. Jesus, man. Jesus, man. Eu acredito que a música, todos nós nascemos com voz, né? As pessoas que, né? Obviamente tem uma surda-muda, mas vamos para outro assunto, né? Vamos. As pessoas que falam, que projetam sua voz, eu acho que todas podem aprender a cantar sim, e não é impossível. Ninguém nasce sabendo, mas eu acho que o que move mesmo a gente é o amor. Eu vejo muito isso no Nast também, sabe? O quanto tu evoluiu também. E eu acredito que se a gente ama essa profissão, a gente faz ela dar certo. Não tem não dar certo, não tem plano B. Então, depois que eu coloquei isso na minha cabeça, as coisas fluíram de forma muito mais natural. Entendeu? Não, e a gente é chamado de tal maneira pro reino da música que não tem nem como a gente negar. Não tem. E das poucas vezes que a gente tenta negar isso, é como se a gente fosse sufocado, assim. Eu fiquei um tempo sem fazer música, a minha vida inteira perdeu o sentido, assim. Depois eu fui me ligar que, tipo, caramba, eu não fase tô... da pandemia, né, amigo? Exatamente. Caramba, eu não tô exercendo mais a minha função aqui na Terra, que é fazer música. E eu lembro, lá do começo, que você também estava trazendo, da gente pegar um violãozinho e na rua mesmo, ali perto do posto, ali a gente sentava no meio-fio, cara, um mostrando a música que tinha acabado de aprender um pro outro, assim, tipo, passa o violão agora, eu vou tocar uma aqui também. Tocava uma sua maneira, qualquer coisa assim, né? Aprendi essa aqui. Palpite. Palpite. Nossa, é verdade. Então a gente estava ali na rua, no cerne mesmo da cidade, aprendendo a tocar, para hoje a gente se reencontrar aqui, nesse programa que é super importante para a arte, para a música, para a cultura da cidade.
Eu acho muito bonito. Mas esse eu vou reencontro. falar mais uma coisa muito séria também. Eu acho que muitas pessoas também me subestimaram muito, né? Por ver, assim, a falta de crua, né? Que a gente, quando é crua, a gente é crua e a gente vai lapidando e a gente tem o nosso jeito, a gente não quer ser igual a ninguém mesmo. Mas eu fui muito subestimada dentro do meio musical, né? Como a gente vê aí, hoje 90%, vamos chutar aí por alto, né? Dos músicos hoje são homens. E viram eu nessa época, nessa fase aí, e eu acredito que pode ser por isso sim, né? Que, poxa, muitas portas se fecharam ali no começo, mas eu indo lá, mostrando meu trabalho, às vezes até com um cachê mais baixo do que as pessoas ali, enfim, né? Mostrando meu trabalho, eu consegui fazer o meu nome. Tô fazendo, tô crescendo dentro da cena do mercado, né? Então, fazendo minhas músicas, acreditando nas autorais. Porque se eu não tivesse música autoral, eu já tinha desistido há muito tempo. Muito tempo. Muito Agora importante. tu falou muito importante tudo, isso. cara. Tu falou tudo. E eu vim pra cá hoje, tendo aquela reflexão daquilo que a gente falou no off, que a gente vai deixar para um próximo programa, aí quem sabe. E uma das coisas que veio na minha cabeça no momento da reflexão foi bem isso. Eu falei, cara, ainda bem que eu produzo as minhas músicas autorais. Porque se eu não tivesse produzindo as minhas músicas autorais e não tivesse com o empenho de lançar e de ter essa banda, que é onde eu me realizo como artista de verdade, cara, faz tempo que eu já tinha mudado de profissão também. Imagina, com todo respeito também às pessoas que fazem só música cover, né? Cada um tem seu trabalho e acredita naquilo que realmente acredita, né? Mas eu, hoje, acredito piamente que a pessoa que faz a música autoral, ela tem uma realização maior, até porque a gente está num mercado super competitivo. Então, a gente tem que se agradar, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, entendeu? Um mercado inflado, com muita gente, né? E digo mais, o nosso principal fã tem que ser a gente mesmo. A gente tem que comprar e vender o nosso peixe da mesma forma, entendeu? Quando eu comecei no barzinho, eu tocava muito no Tunga. Eu lembro, poxa, eu lembro. E aí... Eu cheguei a fazer canja no show dele do Tunga É pra verdade, começar né? a Que tocar massa, nos cara. barzinhos. É verdade. Tipo, Que massa. ele que me colocou nessa vida aí. Se você Só está dele. assistindo de outro lugar, o Tunga é um barzinho de Blumenau que ele ferve no Oktoberfest, mas ele é um barzinho antigo já, um barzinho que, E poxa, que durante o ano o pessoal vai só almoçar lá e de noite vai uns gato pingados. Assim. comer um Isso. x-salada, sei lá. Uma Mas bomba cerveja mesmo na ali. Oktoberfest, Isso. né? E aí eu comecei a tocar nesse lugar e sempre fazendo os covers e aquela coisa toda, né? E voltando um pouquinho, no começo a gente é subestimado. Os próprios amigos... Muito amigos. Eu falava, pô, me leva lá, deixa eu fazer uma canjinha, não sei o que lá, né? E recebi alguns nãos no começo. Mas esses nãos me deram muita força, porque eu pensei, pô, se a galera tá dizendo não, é porque eles não estão me vendo como uma pessoa preparada para fazer isso. Então eu usei isso como força, eu pensei, quanto mais vocês me subestimarem, mais eu vou transformar em energia para eu superar isso, porque eu quero levar essa vida. Eu era garçom na época, inclusive. E aí, Tô sabendo. passando esse time no Tunga, porque a gente ficava tocando às vezes para uma mesa ou duas, porque fora de temporada é isso mesmo. Muitos bares que a gente toca é isso, às vezes na noite tem pouca gente. Nossa. Sim, acontece. Mas aí eu tava ali tocando, e principalmente a gente toca pra gente mesmo, né? Porque a gente gosta de estar fazendo aquilo ali. Sim. Eu senti uma falta muito grande de agregar na cena. Eu pensei, meu Deus, eu tô tocando essas músicas todas que já foram criadas, que já emocionaram as pessoas. Eu tô aqui reproduzindo o trabalho dos outros. Por que não fazer e me arriscar numa música minha? Inclusive, eu convoco pessoas que nunca compuseram suas próprias músicas, se arrisquem. Porque ainda mais com ferramenta de IA que a gente tem hoje em dia para criar um arranjo. Só não cria quem não Exato. quer hoje em dia. Meu Deus, eu tenho só um poema escrito, não sei como musicar, apesar de entender da música no geral. Cara, experimenta as ferramentas, tem aí VSTIs, Reaper, enfim. O que não falta são ferramentas para você criar a tua própria música e agregar na cena, né? Verdade. com Não, é bem certeza. isso, cara. E vou voltar um tiquinho na história. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa fase, assim. Tipo, como que aconteceu, assim, a Débora, que trabalhava provavelmente alguma outra coisa antes, Algumas coisas, tava até conversando com provavelmente, né, como todos os músicos que eu conheço, basicamente o cara foi testando várias profissões. Como que foi pra ti, assim, essa fase de transição entre o trabalho formal, digamos assim,
e ser um prestador de serviço, trabalhar com música, esse lance dessa caminhada, assim. Muito medo, né? Muito medo de, ainda mais sendo mulher, né, nessa profissão. Imagina, minha mãe nunca me botou numa aula de violão que fosse, né? Então eu aprendi tudo sozinha, sou autodidata. E, aliás, isso acaba me ferrando um pouquinho hoje em dia, quando eu vou tocar com a minha banda. Beijo, banda. Né? Mas, enfim, foi um choque. Eu acredito que para todo mundo é assim, né, Ivan? Poxa, eu vou largar isso daqui que é seguro. Aqueles R$2.000 ali que vem, aí tem os descontos, aí vem não sei o quê. Vem 1.600, né? No final vem 1.600. Vou sair desse 1.600 aqui... Preciso comprar uma caixa, preciso comprar um microfone, preciso comprar um cabo. Violão eu já tinha, mas era aquele violão de rolê, né? É aquele violão da guerra, né? Hoffmanzão, aquele terrível. Som de sei lá o quê, de berimbau, tinha que... Não sei, mano, eu não conseguia tocar aquele violão. E fui, e comecei a tocar. Mas, na verdade, isso aconteceu quando eu fui para Lages. Até tem uma passagem rápida, né? Que eu te encontrei, eu tava... Aqui em Blumenau, eu estava em Lages e vim para Blumenau tocar em algum lugar, eu acho, algo do tipo, e encontrei o Nasti também, né? Mas a gente estava tomando uma e foi uma doideira, talvez ele nem lembre disso. Eu lembro, na época, tu usava mais cores laranjas, assim. A gente subiu no teu AP, lembra? Ah, a gente verdade, foi lá verdade, no terraço, ficamos assistindo. Caraca, mano. Quando tu morava ali no início da Água Verde, ali, velho, ali? Isso, ali, exatamente. Tinha uma vista irada lá de cima. Mas, enfim, ali era bem o comecinho, era quando eu tava largando mesmo tudo. E daí eu tava com uma pessoa, cara, e não deu certo esse relacionamento, né? Por N fatores, mas, enfim, eu até nem quero falar muito de relacionamento. Eu, geralmente, quando vou em podcast, eu acabo falando demais, né? Porque eu quase nem gosto de falar. Mas essa pessoa, ela falou assim, poxa, Débora, tu não faz nada? Aí foi bem na época de pandemia, tu não faz nada? Que não sei o quê. Até para tocar violão, tu toca sentada. Meu Deus, tu precisa escolher o que tu quer fazer da tua vida. E isso eu tinha 27 anos. Tu tava, assim, numa fase ainda um pouco lá, um pouco cá, meio perdida, que assim. É isso mesmo? Tentando encontrar o que fazer. E vontade de fazer nada, né? Porque quando a gente não tá feliz, a gente não tem vontade de fazer nada. Isso é um assunto muito sério também. Né? Que depois virou uma depressão ali. Mas, enfim, vamos focar aqui. Então, essa pessoa, ela me deu esse empurrão, seja para o bem ou seja para o mal, a forma que ela falou, né? Muitos podem até interpretar. Te provocou de uma maneira positiva no final das contas. De uma maneira positiva. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu preciso de um empurrãozinho. Acho que vem do lance... Um choque de leve, um taser aqui, ó. Porra, vai. Se liga, pô. Sabe? Vou falar com um amigo meu. Acho que era... Como é que era o nome do primeiro barzinho que eu toquei? Vocês também não lembram, né? Ah, tu lembra que é o Tunga, né? É o Tunga e lá em Pomerode. O primeiro que eu toquei foi um lá na terra da Cebola? Não. Sei lá. Tuporanga. Não foi Tuporanga. Foi lá aqui perto. Massaranduba? Massaranduba. Enfim, que me levou pra tocar lá. Foi em Lages, e daí era uma casa mais badaladinha, assim, que era mais escuro. Eu nunca vou esquecer que o cachê era R$150. Vou falar Tudo só isso? isso. Tudo isso. Época boa, hein? Rapaz. Isso era 2000 e? Vaca magra não, amor. A vaca, era só a costelinha dela. Isso é 2000 e? Cara, foi antes da pandemia isso, 2019, né? 2019, 18, por aí. R$150, 3 horas. Às vezes eu não fazia nem intervalo, tá? E daí tinha R$30 de consumação, para não dizer que não tinha nada. Deu pra tomar um suco e Não, dava pra tomar uma caninha, né? Já virava, que era frio pra caçamba também. Lages é outra pegada, né? Putz, Lages, né, cara? Mas enfim, daí comecei a tocar ali. Eu não tinha música no repertório. E daí todo mundo falava assim, Débora, tem que tocar lá, 3 horas pra tocar. Então eu ficava repetindo 12 músicas durante 3 horas. E esse era o meu repertório. E ia vendo meus amigos fazendo também, e aos poucos eu fui aperfeiçoando, né? Hoje, graças a Deus, assim, tem um repertório que é super bem aceito em vários lugares, né, que eu toco. E que o pessoal elogia bastante, assim, o repertório, que eu consegui unir muitas coisas. Isso, e definiu bem a tua identidade, né? Definiu bem minha identidade. E tu é guerreira do reggae, como eu sou, né? Eu gosto muito do reggae, porque é uma das poucas músicas que fala sobre espiritualidade, sobre uma vibe positiva. Às vezes a gente vem com um protesto ou outro, mas é porque as coisas não estão boas, então para aquele lado, né, específico.
Mas a gente faz muita música de filosofia, de vivência. É uma vibe... Já começou com uma vibe boa, né? O reggae traz isso para as pessoas. Eu acho importante continuar tendo isso. Não, exatamente. Cara. Falar de amor, né? Também falar de amor. Eu sou meio romântica também quando vou escrever. Eu sou totalmente frustrado no amor, mas eu continuo sendo romântico. O último romântico está aqui entre nós, J. Nash. Cara, isso aí é um baita de um sem vergonha. Inclusive, estou lançando música hoje, chama-se Cada Lágrima. Olha aí, qual é o peso? Qual o peso que tem uma lágrima essa aí eu para uma pessoa, para a humanidade, para as causas todas? Caramba. Não, bem legal, cara. Exato. E aí, então tu partiu, foi fazendo os teus primeiros rolês, aquele repertório enxuto, vamos dizer assim, né? Nada, né? Nada de repertório. Quase. Aquele cachê enxuto. Aquele também. Cachezinho que valia apenas 12 músicas 12 ali, tava elas músicas, por né? elas. Eu nunca reclamei porque eu sabia que era ruim também. E aí, como que foi o lance assim de tu, agora não, agora eu tenho um EP maior, eu tenho um equipamento legal. Foi difícil tu conseguir foi isso? evoluir. Tu levou muito tempo, porque a gente tá falando de 2018, vamos lá, 2018. A gente tá em 2025, fazem 7 anos aí. Como é que foi esse... Quanto tempo que você levou, assim, sair do zero, digamos assim, decisão, né, tomada... Decisão tomada. Pra... Não, agora eu tenho um EP, eu faço, sei lá, tenho mais de 60 músicas no meu repertório, tenho um violão de qualidade. Cara, Quanto tempo que você levou pra adquirir tudo isso? continua adquirindo, né? Eu acho que ainda hoje eu ainda não tenho o equipamento que é o meu sonho, mas acredito que logo vou ter. Porque eu vou investindo, tudo que eu recebo, eu vou investindo também. Um pouco em cada coisa, né? Que a gente também gosta de se tratar bem. A gente que trabalha com a arte, com a música. Eu, pelo menos, gosto de fazer coisas que me deixam feliz, né? Então, viajar, ir num bom restaurante, comer. Porque, né? A gente passa por lá tocando, aí ganha um prato de comida, né? A gente ganha uma janta maravilhosa. E daí a gente ganha, né? E depois a gente volta para casa e come nosso arroz com feijão, né? Com ovo, às vezes. Às vezes é sem o feijão. Às vezes é sem o feijão. É só o arroz e o ovo. Mas enfim, né? E a gente fica com aquele sabor. Então, a gente é um lugar que a gente quer voltar? Pô, vale a pena? Eu vou lá. Porque eu sei apreciar o meu contratante também. Se eu sei que o cara tem um trabalho legal, eu vou lá no restaurante também, eu janto lá, ou eu almoço lá. Ou, sei lá, eu tento desfrutar de alguma forma, né? Mas, enfim, voltando para o assunto... fazem 10 anos que eu tenho de carreira, porque antes disso tudo, de viver da música, eu já cheguei a fazer algumas apresentações. Tive uma banda ali com 19, 20 anos, que era o Ubuntu Soul. Então, tive uma experiência, cheguei a tocar no Colmeia, chegamos legal. a abrir o Colmeia e tal. Então, foi uma experiência muito doida pra mim, assim, né? Ver aqueles monstros tocando comigo ali no palco, e o groove pegando fogo, meu amor. Então, ali foi o meu berço mesmo ali do som, né? Então, acredito que, olha, foram 5 anos para chegar aqui onde eu tô. Direto, vivendo de som, vivendo de música, sem plano B. Então, são 5 anos, que foi logo depois da pandemia. Se a gente fizer a conta e voltar, né, fazem aí. Foi logo depois da pandemia que eu cheguei novamente aqui no litoral. Cheguei no litoral, né? Cheguei novamente, porque eu estava em Lages, então terminou aquele relacionamento, eu vim para cá. E de lá eu conheci Genarinho, na Praia Brava. Amor da minha vida, Genarinho. Que é tipo um pai para mim. Ele me apadrinhou na Praia Brava, ele me deu um sofá para eu dormir. E ali eu comecei, cara. Eu fiz assim o que muita gente não faria, que é... Você mora na Praia Brava hoje? Hoje eu moro na Penha. Mas a primeira praia que eu cheguei, pisei o pé mesmo, e de lá eu não parei mais de fazer som, foi na Praia Brava. Foi lá no K3. Hoje em dia nem existe mais o K3, mas... Nunca vou me esquecer, tem uma memória, assim, um carinho dentro do meu coração com aqueles caras, como eles me ajudaram, como eles acreditaram em mim. Chegou de violão Nem eu nas acreditava. costas e uma malinha de roupa. Nem eu acreditava. Caramba. E Nego a Vapor me deu uma chance de fazer uma palhinha e era meio... como é que eu posso te dizer? Meio clandestino, porque ainda não podia ter evento e nem nada, né? Sim. Mas Praia Brava... Praia Brava. Aquela coisa, o litoral tem a sua magia, né, cara? Tava rolando, cara, tava rolando. E eu mal pra caramba, assim, tinha acabado um relacionamento, eu mal. E daí, cara, dei aquela palhinha ali, eles falaram... E eu toquei a Brisa, essa música que eu abri hoje, o podcast aqui. Boa. E daí eles falaram, caramba, essa música é tua? Eu falei assim, é minha. É minha e eu vou lançar. E daí eu ganhei essa música produzida de uma gravadora. E ganhei um clipe também, pra quem quiser assistir lá no YouTube. Vai aparecer o Genarinho lá também, pô, o clipe com drone e tudo. Então, assim, foi mágico. Foi tudo acontecendo.
tudo acontecendo. Então, se hoje eu tenho o que eu tenho, eu não tinha nem carro e nem celular, gente. Juro por Deus. E hoje tu voltou de Lages... Sei nada. Uma mão na frente e uma atrás. Com um violão e um sonho. O primeiro cachê acho que foi 200 ou 250 reais. Eu falei, nossa, 250 reais, cara, pô. No litoral, o cachê é melhor do que... É igual, é a igual? mesma coisa. Tá? Onde a gente vai ganhar bem é evento privado. Eventos privados, né? Isso, eventos evento privados. privado ganha bem, né? Verdade. Eu amo fazer o evento privado. Eu amo meus clientes, já meus parceiros, que já faço para a família deles já mesmo, né? Então, assim, eu tenho umas 4 famílias, 5 famílias hoje que eu atendo e que, me tratam tão bem, é tão diferente às vezes, né? O evento privado, tu chega, o cara, né, parece que tu realmente é um artista, finalmente, né? Exato. Diferente do barzinho, porque o cara chega, cara, tá com fome? Ó, senta aqui, não, pega um negócio aqui, vai ali, ó, garçom, traz um negócio aqui pro cara, tal, o que tu precisa? As pessoas te tratam assim, e tu fica... Pô, mas eu vim fornecer um serviço e tu tá me tratando como se eu fosse um convidado da tua festa. Muito legal isso, né? No final de semana, diferente. a contratante falou assim, Débora, era uma comunhão que eu fiz, né? Olha que legal, uma comunhão, cara, de 2 crianças. E ela me chamou, eu tinha feito final do ano para a empresa, né, para o hospital cirúrgico lá de Camboriú. Então, ela me chamou de novo para fazer a comunhão dos filhos. Eu achei isso super especial. E ela falou, Débora, aqui é tudo família. Aqui é tudo família. A hora que você quiser jantar, a hora que você quiser parar, você para aqui. Você tá junto com a gente. Você é da nossa família hoje. Então... a comunhão, pra galera que é de outras religiões, é tipo a primeira vez que a pessoa comunga, né? Comunga a hóstia, né? A hóstia lá da a comunhão é mais pra evangélica, a igreja luterana, assim, né? Católica, né? É mais católico é um ritual mais católico, né? assim, né? Catequese, a comunhão. Tu faz a catequese e na formatura da catequese você faz tua primeira comunhão, aí se confessa lá com o padre, aquela coisa toda. Cheio do Gary. Coisa linda. Eu passei por esses rituais. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, Débora, que eu tava pensando já antes de vir pra cá. Manda pra mim. Que eu já falei pro amigo, mas assim, até é bom que ele nunca se engraçou, porque aí senão eu ia perder o amigo. Tu acha... Na tua opinião, né? Tu já tocou em Blumenau. Bastante, né? eu toco aqui. Toca e tal, enfim. Já tocou em outros lugares, em outras cidades. Mas pro estilo do som que você toca, é mais favorável estar no litoral ou tu acha que não? Não, acho que Sim. É igual em qualquer lugar. Sim, no litoral tem... além de tudo, eu acho que a gente tem que se sentir, né, no local. Eu amo Blumenau, eu tenho orgulho de ter nascido aqui. Minha mãe ainda mora aqui, meu irmão mora aqui, minha família mora aqui. Mas eu não me sinto em Blumenau, eu não me sinto Débora. Não me sinto eu mesma aqui. Eu preciso ver o mar, eu preciso caminhar no mar. Preciso sentir aquela conexão que eu tenho lá, porque senão a minha vida vai ser triste, entendeu? Eu não consigo sair aqui num trânsito aqui e fingir que tá tudo bem. Um cara cortando a frente do outro, entrando na tua frente, brigando contigo. Então eu não consigo mais viver dessa forma. Então por isso que hoje eu escolhi estar no litoral, porque, sei lá, eu tenho, assim, uma coisa na minha cabeça que eu deveria ter nascido lá. Eu amo demais estar no litoral, eu amo demais. E na então, questão de tocar também é mais favorável? O público lá vem com a gente, eles batem palma, eles cantam junto, é uma vibe diferente, né? Mais tu já quente, tocou no litoral, assim. é mais quente. Aplausos. Vocês não sabem como isso daqui pode mudar uma noite para um artista. Muda bastante. Muda até, às vezes, a vibe do som, né? Porque o cara lá tá tocando... Aí, de repente, uma mesa começa a se animar, o cara já se anima junto, Estão me ouvindo. Alguém tá prestando atenção no que eu tô fazendo. Né? É engraçado, porque falando sobre cultura, né? A gente tem um programa que fala sobre cultura, arte, música, de forma geral, né? E, sim, o cover é uma cultura. Eu falo disso com autoridade, porque, cara, eu tenho uma banda tributo, né? Eu faço um tributo de uma banda de metal. Tenho minha banda autoral e tenho o rolê do barzinho também. Volta e meia tô tocando. E no barzinho, geralmente guerreiro, cover atrás de cover, guerreiro. né? Então, assim, eu sei que o cover, ele tem uma importância, né? E é legal ser feito. E enfim, tem um mercado para isso. E eu acho que é justamente mais isso, assim. Eu encaro o trabalho de uma banda cover como um trabalho de mercado. É um produto, realmente, Sim. assim... não tem... Eu não vejo que tem arte ali dentro. Essa é a minha opinião, tá? Não quero dizer que é o certo, enfim, mas é o que eu penso. Então, acho que pra mim, ali não tem arte. Ali eu tô só reproduzindo
o que a arte de outra pessoa que fez. A arte de outra pessoa, né? Mas talvez puxando, né, pra uma... Que nem quando eu vou cantar um cover, claro que 3 horas de som a gente vai ter que fazer, né, um cover, a gente vai ter que fazer, mas eu nunca faço, assim como o Jota também, eu vejo que a gente não canta igual o artista, nossa, a gente muda toda... Eu chego a mudar até os releitura, arranjos, né, porque aí dizem, nossa, Débora, não troca os arranjos, Débora, não faz isso, não sei o que, eu digo, cara, mas como é que eu vou cantar no tom do Falcão do Rapa, gente? Tem como não, né? Não tem, então a gente tem que adaptar isso para nossa realidade e, digo mais, fazer disso, se apropriar dessa música, quando você está fazendo um cover, né? Então, cantar como se você cantasse, se você tivesse escrito ela, tocar ela no violão como se você tivesse... Trazer aquela emoção que o artista estava imprimindo também, né? Exatamente, mas trazer pro Com teu uma jeito. assinatura tua. Isso, assinatura. Legal. Forma. Legal. Isso é muito legal, Ivan. Então, eu faço isso também. Gente, eu tô assim né? com um negócio na garganta, vocês vão perceber que eu tô direto. Não, fica tranquilo. Quer ver quando a gente tá cantando e tem uma insistência de um pigarrinho assim. Nossa, Não, e agora a gente tá cigarro entrando numa péssimo. mudança de tempo aí, tá Eu tô sinistro, aqui, né? Tem uma eu tô galera aí. assim que eu tô com Quando rinite, acontece isso no barzinho, eu já falo, garçom, tequilinha com um limãozinho, por favor. E Pra dar uma limpada, né? dentro. Pra dar uma Não limpada, só consigo. pra dar uma Não limpada. tem como, eu não consigo beber. Se eu beber, cara, e tá tocando, acabou pra mim o rolê. É mesmo? Não, a minha voz, ela vai embora, assim, com um álcool. Não É consigo. mesmo. Cara, eu graças Triste, a Deus né? Mas eu gostaria. nunca perdi a voz. Espero nunca perder, se Deus me abençoar, né? Mas nunca perdi. Já Cara, fiquei é horrível, serena, tá? fumando cigarro, que é feio. Não fumo. Que é feio. Eu perdi a Crianças, voz uma não vez que eu façam tava... isso. Fumem cigarro num lugar coberto. Crianças, Poxa façam vida, certo, né? Não fiquem sereno, dando não fica bobeira. Importante levar o casaquinho, mas, ó, lugar coberto. Ó, vamos aproveitar que a gente tá num clima de risada, vamos tocar mais um Fazer som? mais um Bora. sonzinho, né? Bora. Vamos lá. O que vem agora? Mais uma autoral? Bora de autoral, né? Vamos aqui mostrar. Hoje eu vim pra mostrar. Sei. Boa. Agora eu vou fazer mais uma que também tá em todas as plataformas digitais. Também tem um clipe legal que eu fiz lá na Arte Nova, lá em Florianópolis. Então, Aquariana pra vocês. Ah, essa eu ouvi bastante lá no Spotify, hein? É mesmo? Ah, então vai cantar junto aí com a gente. Inspiração pra essa canção. Sinto que a luz me guia, eu peço paz e proteção. Se olhar pra trás, penso na vida, mas uma pressa que me tire da rotina. Maravilha divino verde, irradia. Ela pegou, entrou no mar, disse que já viria. Olha pra quem dizia que era só uma brisa. Passou um tempo, agora até já me chama de vida. Vida, chama de vida. Vida linda, deixa que o tempo vai passar. Cabeça fria, bota todas as coisas no lugar e segue sem tremer na sua base. Aqui a gente mostra que ter medo é viagem. Eu canto porque essa vida é louca, vida pouca, vida boa pra beijar sua boca. Mas se tu não quiser, tem quem queira. Aquariana gata, brasileira, pra me levar pra voar. Lá de cima vejo como é lindo lua. Bora te levo pra surfar. Te olhando eu sinto toda a força do mar. Bora me levar pra voar. Lá de cima vejo como é lindo lua. Bora te levo pra surfar. Te olhando eu sinto toda a força do mar. Dias de luta, dias de glória, assim se repete uma parte da nossa história. Já que eu tô afim, me deixa aqui. Eu não gosto quando você chega e apavora. Um dia longe é uma eternidade. Eu nunca imaginei sentir assim tanta saudade. A chuva lá fora, eu já sei que não gosta, ela te deixa triste. Então vamos embora, bora do planeta. Só nunca te esqueça, tens todo o poder do mundo aqui na ponta da caneta. Letra deixa a rima ficar mais lenta. Bora me levar pra voar. Lá de cima vejo como é lindo lua. Bora te levo pra surfar. Te olhando eu sinto toda a força do mar. Bora me levar pra voar. Lá
lá de cima vejo como é lindo luar. Bora te levo pra surfar, te olhando eu sinto toda a força do mar. Clariana. Essa música é muito boa também. Demais. Eu gosto muito dessa música também. Ela já marca outra fase, né, da minha carreira também. Então, ela foi produzida em outro momento também da minha carreira. Então, até se você for ouvir, escutar essa música, né? Ela tá produzida com um beat, ela já tá bem mais moderna, né? Então já foi outra pegada. Não adianta, né? A gente vai evoluindo, né? Esse microfone é muito bom pra gravar. Muito bom. Michael Jackson gravou um álbum inteiro com... Mas foi com o pai desse microfone, que daí é o... É o maior que tu segura assim? É o maior. Esse é o MV7B então e aquele é o M7, se não me engano. Eu acho que foi com desse aí maior. É. Eu pegava ele assim e cantava com ele assim. Mas esse aqui é mais moderninho. Esse aí. E aquele do Michael Jackson, ele capta um pouquinho mais dos agudos, assim. Mas, cara, quando eu vi o Michael Jackson cantando com aquele microfone, eu pensei, cara, esse microfone deve ser muito bom, né? Pô, se o rei do pop tá cantando com o cara... Pois é. Ô, Débora, deixa eu te perguntar um negócio. Mano. Eu tava aqui observando e, assim, faz, sei lá, uns 5, 6 anos, 7 anos, mais ou menos, que eu estudo canto. E depois desse tempo todo, hoje eu dou aula, assim, de canto, né? Legal. E eu observando tu cantar, assim, e eu fiquei curioso. Tu teve aula? Tu aprendeu? Como que foi esse processo de tu aprender a cantar? Me escutei. Eu comprei um fone de ouvido e me escutei. Inclusive, essa é uma das melhores aulas. Se grave cantando, se grave tocando, que você vai perceber onde que você erra. Eu entendi que a voz de registro é a nossa voz. Então, a gente tem vários Com a nuances. voz mesmo, né? Isso. Respira, canta com calma, projeta, né? Você já viu o tamanho de um passarinho e a altura que ele projeta o som, como ele se importa, como ele usa o diafragma. Então, uma vez eu fiquei viajando num passarinho, eu falei assim, nossa, se esse passarinho desse tamanho projeta isso sem Barulheira esforço... dessa que eu não consigo dormir de manhã? Esforço nenhum, cara. Tranquilo. Poxa, um passarinho desse tamanho. Inclusive, eles são os verdadeiros professores de canto. Porque alguém começou a assoviar como um passarinho, começou a querer fazer um canto, um som. Como é bonito o canto barulho. dos pássaros, começou a querer cantar também. Eu acredito muito que eles nos ensinaram a cantar. Eu não duvido, desde não. o início. E tu é, então, uma pessoa da prática. Da Praticou, prática. se ouvia... Eu aprendi fazendo, cara. Eu aprendi fazendo. E tanto que me falta muito violão, né? Tipo assim, eu sei que é uma coisa... Agora eu tô estudando o violão, né? Mas é uma coisa, assim, que falta, até para você compor depois, né? um instrumento de harmonia para tu poder mas a voz fazer alguma harmonia para colocar a voz e melodia isso, junto. Basta você querer, Ivan. Claro, né? Se você tem a oportunidade... Eu não tive a oportunidade, por mais que pareça, né? Que eu tenho uma família bem de vida aí. Não, é só a cara mesmo. Branca, loira? Como branca, assim? loira, pobre. Não tô entendendo. Pobre, que tive poucas oportunidades. Então, assim, não estudei. Na época, assim, minha família também não tinha condições. Então, eles preferiam pagar um curso de computação para o meu irmão, que era o futuro, do que uma aula de violão para criança, para menina. Vai saber se é ninguém isso que ela quer acredita no fazer. músico. Não, e violão, música não Mais dá uma nada coisa pra que ela ninguém, vai né? largar daqui a pouco. Mas fora a música, trabalha com o quê? Eu Pergunta escuto maldita muito do isso cara. até hoje, tá, cara? Que loucura. Cara, isso é uma doideira, né? Não, A porque gente sabe o que eu levando, vi? carregando caixa. Eu tava aqui olhando tu cantar e eu tava observando muito o teu pescoço, né? Porque aquela coisa, né? O professor, ele fica monitorando, assim, né? Até meio chato Manda às vezes, dica assim, aqui no né? peito da Não, banda. tem dica nenhuma, não. Por isso que eu perguntei, eu falei, nossa, ela canta tão leve, usa laringe ali, não mesmo? Nem sabia. não fica tensionada, né? Porque tem gente que vai cantar... E normal vir uma atenção em determinados tipos de notas, às vezes dependendo o que você tá cantando, né? O tipo de som que você tá Tenta cantando. botar muita pressão, né, Ivan? E tu canta bem leve e tem todas as nuances da voz ali, faz o tipo, bem definidinho as notas.
Meio com Os melisminha melismas. ali rolando. E muito interessante o final de nota, começo de nota, assim, muito bem organizado. A melodia muito boa, muito bem trabalhada, assim. Muito obrigada, muito obrigada. Por isso que eu tô arrepiado aqui, gente. Você Então, tá vou doido? passar o programa inteiro assim, que merda. Eu acho que Foi escutar, tem que se escutar, Se gente, ouvir, aí, então. pessoal que canta. Se ouvir. o barzinho traz muito essa escola, porque você tá tocando sempre a mesma música e vai chegar uma hora que você tá cantando ali, prestando atenção na letra e tu percebe, nossa, Caramba, olha o que eu fiz agora. não, Será que eu sei e aí fazer de novo? você começa a interpretar aquela música, então tu vai projetar mais no refrão ou vai projetar mais naquela frase de impacto que a música tem. E antes tu começa devagarinho. Eu percebi que você Dinâmica, né? você faz a dinâmica crescer. Isso é muito importante, né? Mas a interpretação o que eu junto com a mais dinâmica. me deixa de cara, assim, é com pessoas que nem tu, que é autodidata, que nem o Jota também, né? Tu nunca fez aula de música, assim, Cara, oficial, se perguntar né? as notas das Só com minhas amigos, músicas, né? eu não sei dizer. É terrível, Jota, que depois tu vai ter uma banda, tu vai ter que dizer. Tu vai ter que passar, Qual é o tom da música? Tá aí, O tá bom todo mundo é em quando- cima do palco. O Tá, e bom aí? é quando tu pega músicos bons, porque eles escutam De e aí ouvir. eles vão... Ah, essa aqui que tu tá fazendo, não sei, mas tá soando igual, é isso aí, vai embora. Coitados, cara. E eu acho muito interessante Eu já joguei porque tanta gente no mato, desculpa a todos vocês. Tu acha que... Já. Todo mundo já fez. Todo mundo que canta já... Todo joguei, vocalista já Sorte mandou que a eles banda são inteira pro mato. já. Fodas, eles conseguem voltar mesmo assim, cara. Mesmo assim, né? Cara, e é engraçado. E aí, uma outra pergunta, assim. Se eu te perguntasse, sei lá, você tá cantando essa música aqui, você tá usando palato duro, palato mole, isso aí faz ideia, não? Não faço. Cara. Pode falar essas coisas esse horário já? Palato mole, Palato duro, duro, meu, palato hein? Não sei, Que tá isso? permitido, produção? Como é que é? Porra, de desculpa, forma- cara, eu de sou forma péssima. Falar com esse palavra. Eu falei que eu não ia ficar fazendo piada, ficar dando gargalhada, rindo, mas essa sou eu. Não, mas gente, é eu vou bom, tem que fazer ser o quê? assim. Mas eu acho interessante, cara, porque assim, ó, eu comecei exatamente como todos vocês aqui. Como nós três começamos mais ou menos da mesma forma. Também, cara, eu não tinha grana, minha família nunca teve dinheiro. Minha mãe, a primeira coisa que ela fez foi me incentivar a me formar em alguma coisa da área da tecnologia, e foi o que eu fiz. TI. Né? Pra Tanto ter é um que porto, eu né? comecei na música mesmo, quando a gente se conheceu, foi em 2016, eu já tinha 26 anos. Então, assim, eu já tocava um violão, né? Tocava em casa. Aí eu mostrei pro Jota e pro Davi, na época a gente morava junto. E eu toquei umas músicas lá que eu já tocava, um Charlie Brown, uma coisa ou outra ali no violão. Aí eles, pô, cara, mas tu já tá pronto? Vai pro bar, não sei o que. Eu falei, não, nem sei o que tô fazendo. E eu realmente era muito intuitivo, né? Aí aquela coisa, tu se ouve, tu grava às vezes num celular, aí tu escuta, aí tu fala, meu, tá uma merda isso aqui. Preciso melhorar nisso e nisso naquilo. Porque tu ouve a voz de um cantor foda, compara com a tua e vai tentando fazer os ajustes, né? Exatamente. E tu foi meio que nessa onda também. Nessa onda também. Mas, cara, eu acho muito legal, assim, a Eu gente comprei aprender sozinho um aparelhinho que eles são muito queridos comigo, vou falar aqui, a New Live. Uhum. E comprei esse aparelhinho que ele é uma interface que conecta direto ao celular. Então, ali eu aprendi muito, porque ali era a mesma qualidade que a gente está tendo aqui agora, né? Era o microfone, eu tinha o violão, então ali eu podia ouvir exatamente como estava saindo no bar. E ele capta o sinal da mesa? Ele esse capta o aparelho? sinal da mesa, ou se tu quiser ligar o violão e o microfone, eu na época não sabia Direto mexer direito, não sabia fazer as ligações. A gente vai aprendendo depois de um tempo a mixar certinho para nossa voz, a mixar o nosso violão, né? O timbre que você gosta, enfim. Então essa interface me ajudou muito também, né, nessa questão de me ouvir e entender que eu estava colocando força onde não precisava colocar. Isso. O cantar é suave, gente. O cantar porque tem gente que é belting. Cara, é uma técnica. É zero força, é zero esforço, é zero força de cantar. Então, quando eu era mais nova, eu botava muita força onde não precisava colocar a força, entendeu? E aí a gente acaba cantando muito alto. Pra quê? Sim, eu observei que tu até no violão tu toca bem suave, bem tranquilo. Aprendi. Porque no começo a gente Menos tem é mais. a mania de apertar as cordas com força. sim. Isso é legal pra quem tá assistindo, que às vezes tá
querendo começar, querendo Sim, ir pra música, querendo tocar em bar, entender como que dá pra ganhar dinheiro com isso, e dá sim, dá pra viver bem, né? Dá pra viver, dá pra É. sobreviver legal. E, então, cara, às vezes o cara pensa, não, porque eu preciso pagar uma aula com um professor que custa tantos por mês e não sei o que lá, cara. Tudo bem, assim, ó, eu sou professor de música, que eu vou dizer, eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado. Cara, tu tem um cara do teu lado, olhando o que tu tá fazendo, encurta o caminho. O que tu leva, sei lá, às vezes 2, 3 anos pra fazer sozinho, o cara te observando em meses, ele vai cara, aqui, ajusta isso, usa tal parte, tira um pouco essa tensão, diminui o volume, né? A Mas massa. mantém a pressão, não Isso. tira a pressão, tira só o volume, aquela coisa toda, né? Vai encurtar o caminho, o cara vai aprender muito mais rápido, né? Assim como se tu tiver um professor de instrumento e tal. Mas é massa, assim, porque as pessoas que não têm a oportunidade de ter aula, como tu falou que tu não teve, cara, quando tu quer, tu sente que no teu coração, cara, é isso que eu amo fazer. E foi uma reflexão que eu tive em 2016. Mas eu tava isso, saindo... assim, não me priva, Ivan, de forma nenhuma de fazer uma aula vocal, né? Aperfeiçoamento no futuro. Isso não me priva com de certeza. forma nenhuma. E é um desejo que eu tenho. Tem uma professora Deixa que eu eu te dar um sigo. cartão, então, aqui. Te dar meu cartão aqui? Já me dê, já passa pra cá. Mas tem uma cantora que eu sigo que ela virou uma professora, que é a Joana Soul. Cara, ela é maravilhosa, assim, que eu gosto muito de música black também. Eu acho que eu tenho um pouco dessa referência do soul music, da black music. São as melhores músicas. Cara, é aquela música que te faz dançar, é aquela música que te deixa numa vibe bacana, né? E eu gosto muito disso. A nossa geração veio muito forte, né? Inclusive, aproveitar Com o teu certeza. gancho, saiu um filme agora chamado Pecadores, que fala exatamente da música black e de como ela foi subvertida com o passar do tempo, tomada, né? Como todas as coisas. Olha, que massa, cara. Um filme importante pra música, tá? Pecadores. Pecadores. Pecadores, Assistam já aí. me passa aí pelo WhatsApp, né? E o Tá no legal... cinema agora. E o legal é isso, assim, tipo, de você... Mas desculpa, Ivan, eu cortei o teu raciocínio. Eu nem lembro mais o que eu tava falando, gente. Então pode continuar. Esse cara aqui... Não adianta, é freestyle. Style, sim. Desde a primeira temporada desse programa, lá num quarto que ele morava. Não, no meu quarto ele me corta, cara. Impressionante. Todo o programa é essa palhaçada. Não, a gente na nova temporada tava indo bem. Até a gente hoje. tava indo bem. Até hoje. Tinha que ser no meu, hein? Quando o Mazinho veio, quando o Ana Man veio aqui, daí não foi tem tudo essa ok. palhaçada, né? Eu tô recuperando o que já é uma tradição entre a gente. Pois é. Aí, ó. Não, enfim, né? Voltando ali. É engraçado, assim, porque uma coisa é tu aprender sozinho e tu ter esse ímpeto de correr atrás. Às vezes tu vê uma videoaula no YouTube, às vezes tu vê um Isso, cantor eu no vi, assisti, Instagram. sim. Né? Às vezes tu vai lá no Cifra Club, assiste as videoaulas do Cifra Club. Quem nunca fez isso, né, cara? Pelo amor de Deus. É verdade. Então, tem lá, só que, pô, às vezes o cara é preguiçoso. Chato ficar lá na frente do vídeo vendo. Eu prefiro ficar tentando fazer aqui, tocar, e aí vai e faz. Cabeça dura pra caramba, né, cara? E leva, às vezes, mais tempo, mais paciência. Cada um tem o seu tempo, suas limitações, né? Faz parte. E eu vejo, cara, muita gente, às vezes, que canta muito bem. Tipo o Nasti, tipo tu... sei lá, não consigo lembrar de outras pessoas agora pra dar um exemplo, porque vocês estão bem perto de mim, né? Cara, vocês cantam intuitivamente. Eu também toco violão na mesma pegada que tu. Cara, tem nota que eu faço que eu só sei que tá soando bem. Eu não vou saber te dizer, é na escala de dó maior e tô fazendo baixo não sei o quê. Não, cara, não faço ideia. Tá soando bonito? Tá legal. Na voz eu já sou mais versado, então eu consigo entender tecnicamente algumas coisas, o que eu tô fazendo e o que eu não tô fazendo. massa, Porque eu né? trabalho, porque eu canto muito com drive vocal. E o lance de fazer o... Uau! Se tu não tiver a habilidade, cara, tua voz vai pro pau na primeira música. Na primeira. O drive é uma coisa que eu sofro muito pra fazer, porque não é a minha escola de canto é mais canto limpo, né? Aí pra eu tirar um drive ou outro é uma música ou outra que encaixa. Mas a tua voz, ela já tem um drive. Ela tem ela uma já coisa, um roncadinho natural, como se- né? é como- cigarrinho. Não, mas é uma voz que ela tem uma como é que se criptância, diz? né? Como se Uma diz isso, criptância exatamente. Como é que se diz? Um áspero, né? Tem um arranhadinho ali atrás já naturalmente. Arranhado, É verdade, arranhado. é verdade. E Quando eu o cara sofria começa a muito fazer no- drive, ele arranha, dá arranhada. Ele assim, tá arranhando agora, legal. Eu sofria muito no começo, porque como eu tocava tudo muito pra trás, muito lento, né? Então, isso mudou muito também.
Puta, aí a linha do raciocínio, tá vendo? Olha aí, eu conheço. É o Não lado, foi o Nath. Eu conheço o que faz isso. é o lado back da Débora. É o lado... Ai, caralho. Não, mas é bem interessante, cara. E o amigo aqui, ele também tem umas histórias assim, de tipo assim... Ele tocava com o nosso amigo lá, o Filé com Fritas. Inclusive, ele me visitou. Filé com Fritas. Filé com massa. Fritas, ele... Filé com Fritas também. Tocava... Ele não sabia o que ele tava fazendo. E ele Mas ele tocava era mais muito, estudado cara. que nós na época, assim, ele já... né? Inclusive foi meio que professor nosso, assim, né? Porque na Mansão N a gente tinha muito isso, né? Moravam se vários ajudava, né? músicos, aí um tava cantando uma música, mas eu vi que... Eu lembro. Eu vi que a tua articulação ali, tu poderia articular melhor, não sei Olha o que massa, cara, que Aí vinha o crescimento, Davi. né, que tiveram. Pão. Aí vinha o Davi Machado, não, porque os cricoritonoides Tem que estar esticado aí, tem que estimular os cricoritonoides. Então a Ele gente- é maravilhoso, eu amo A ele. gente foi muito professor um do outro, mas o Cifras Club, eu também entrava lá, e aí o cara ensinando passo a passo, o passo a passo os cambal, né, mano? Eu vou tocar do meu jeito aqui o negócio. Foi direto pra aqui, ó, pra E aí, prática, meu filho. aí eu volto lá que tu tava falando da intuição, da gente desenvolver a intuição, de ir pra caminhos, experimentar notas. Desenvolveu o ouvido, né? E verdade. desenvolver o ouvido talvez seja mais importante do que saber o nome de uma nota. Cara, Lembrei. com certeza. Eu tenho um perfil que é muito visual, meu perfil de aprendizado, né? Eu sou muito visual. Então eu botava assim, cover da música tal, porque eu também não conseguia aprender com o professor falando e eu achava muito fácil. Eu achava, então não tá soando bem esse negócio do Cifra Clube aqui. Então eu vou ver alguém já fazendo um cover, que daí eu via a posição da mão dessas pessoas e dali eu tirava a música. Mas a maioria de ouvido também. Então, tu entender aquilo, tu vê a pessoa fazendo, tu entender aquilo no teu ouvido e depois tu Tentar reproduzir. Não, e é verdade, cara. Assim, eu tenho bastante aluno que às vezes é assim, ó, eu preciso dar um exemplo para ele ver eu fazer. Quando ele vê o jeito que eu faço, ele me copia Fica mais e fácil. na cópia ele aprende. Tem aluno que não adianta, eu posso mostrar, reproduzir, ele não vai entender. Eu preciso explicar fisiologicamente o que está acontecendo. Aí eu faço um desenho no quadro. Ah, aqui está a tua laringe, Loucura. aqui está o palato mole, palato duro, vai para lá, vai para cá. Qual é a musculatura que se mexe? E aí ele entende. E tem aluno que eu preciso imitar algum personagem de desenho, ou pedir para ele imitar. Entra um lado mais lúdico, por exemplo. Quando o cara vai cantar com... Eu quero que ele aprenda a usar o nariz para cantar. Eu falo, ó, cara, imita a voz do Bob Esponja. Patrick, vamos caçar água-vivas. aí ele, peraí, né? É assim que usa. É, então, aí claro, né? Tu exagera e depois tu tira o pé para daí tu ter um timbre agradável, né? Porque a voz do Bob Esponja é toscona, é esquisitinha, É engraçada, verdade. é cômico, né? Esse é um ótimo exercício pra quem tá aprendendo a cantar. Inclusive, tu trouxe isso, né? Cara, ouve um som da rua ou um som diferente, tenta imitar ele naquele mesmo Tenta momento. imitar. Aí você vai aprendendo a modular as regiões da tua voz, tu vai descobrindo como que faz aquele som. Isso ajuda demais. Porque quando você vai cantar uma Ana Carolina da vida, você vai trazer o teu timbre, mas você vai levemente imitar os trejeitos da Ana Carolina, né? Sim, para não descaracterizar muito a música, né? Eu só quero... Tu vai trazer o jeito dela. Mas é engraçado. E é legal, assim, uma coisa que também às vezes atrapalha o cantor. Não sei se aconteceu contigo, mas tu tentar muito querer copiar, imitar, ficar Imitar igual, demais Nunca vai nem, atrapalha, né? nunca nem aconteceu comigo. Porque eu não achava, eu achava minha voz muito feia. Então eu achava que não tinha alguém que eu pudesse me Comparar ou imitar. Ou seguir como referência para minha voz. Hoje, depois de muito tempo, assim, eu vejo que de timbre... Ai, gente, agora vocês vão me chamar de mala. Muita gente... Mas eu acho que a Maria Rita, assim, é uma referência para mim hoje e eu acredito que o meu registro também chega próximo do dela ali. Eu tenho Me que ouvir lembrou- mais Maria Rita. Quando tu começou a cantar, me lembrou, não é a mesma coisa, né? Mas me lembra um pouco do que a Ana Brisa faz. Conhece essa artista? Sim, conheço. É mais do rap velho. reggae, né? Então, não é que é igual. Sim. É que lembra, em Lembra. alguns momentos me lembra. Principalmente a linha melódica, como tu construiu das tuas músicas autorais. Legal, Falei, legal. interessante. E, cara,
A levada musical, né? E da onde vem o meu arrepio é, cara, que quando tu abre a boca pra cantar e toca teu violão, cara, pra mim eu tô vendo um artista profissional. Poxa, Sabe, eu consigo... E a gente sabe, não, sem falsa modéstia nem nada, não, né? Eu tô só falando que a minha visão do negócio, né? Eu, cara, conheço muitos músicos. E tem músicos que eu conheço que os caras já tocam há um tempo, mas eu não vejo eles ainda como... Mesmo às vezes tendo um tempo de carreira. Talvez o que faz falta é trabalhar com o autoral. Porque é o autoral que traz que aflora o artista que tem dentro de você. Porque daí tu não tá copiando um cara. Tu tá tendo que fazer algo teu. E cara, quando tu vai fazer autoral, todo mundo aqui que tem música própria, a gente sabe disso. Às vezes eu por exemplo, eu tô com uma camisa de banda de grindcore, que é... É assim o vocal. Cara, o que sai de mim pra compor é completamente diferente disso. É outra vibe. E aí eu entender... Esse processo também é engraçado, é interessante se abordar. Você entender aquilo que você gosta de ouvir versus aquilo que sai de ti como compositor. E às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas aconteceu de eu falar, pô, mas eu queria tanto fazer que nem essa banda de metal que eu adoro ouvir. Nossa. Por que de mim não sai? Verdade. E até eu entender e aceitar quem eu sou como artista. Eu amo o Felipe Ret, cara, né? Eu adoro o Felipe Ret olha, também, eu amo o verdade. Felipe Ret, eu acho, a forma de escrever, Chorão, Charlie Brown, amava que ele escrevia sobre a vida mesmo, um cara que se ferrava ali e levantava e tal. E eu nunca consegui escrever dessa forma. A que ficou mais próximo disso aí foi, eu acredito que foi a Aquariana. Mas eu não sei, eu sou muito doce. A voz é doce, a forma de compor é doce, é mais amorosa, assim, mais família, mais tranquila, fofinho. mais fofinho. E eu tento sair disso, né? Porque eu nunca gostei de muita fofura na música, assim. Então eu tento dar uma sujada no limpo, assim. Essa é a pira. É a filosofia que vem muito pra... Isso aí. Chorão, principalmente, se utilizava muito de coisas filosóficas, né? Pra bater na cara mesmo de certos comportamentos sociais, inclusive, né? E, cara, não é fácil tu assimilar, sair do romântico pra... Na verdade, filosofia também são coisas românticas, né? Porque a gente quer um ideal melhor pra sociedade, assim. Inclusive, os podcasts vieram tirando as explicações que a música trazia. Por exemplo, antes tu ia resolver uma coisa emocional através de um chorão da vida, de uma música. Hoje em dia, tu vem num podcast e tem um psicólogo lá explicando as sinapses todas, né? Então, Cara, a galera não precisa mais da música pra se entender pessoalmente. Não, Verdade. e eu vou te falar, esses Verdade, tempos, verdade. Eu descobri uma coisa muito, muito legal da tecnologia, que eu nunca tinha parado para usar ela dessa maneira, e foi a minha mulher que falou para mim. Ela às vezes conversa com o chat GPT como se o chat fosse o psicólogo dela. Olha Aí só, eu nunca ele tinha vai parado. te aconselhando de umas paradas, tu vai falando e cara, é uma máquina. Então ela tem um pensamento lógico, ela junta todo o conhecimento de psicologia que existe na internet e para te responder de acordo com aquilo, né? Tu tem que, obviamente, falar, ó, né? Como se você fosse um psicólogo, analisa o que eu vou te contar, a história do que eu vou escrever. E ela começou, aí eu fui testar, falei, vamos ver se esse cara entende mesmo que ele... Vamos Comecei ver. a conversar com o chat GPT nessa pegada de psicólogo, cara, e é engraçado como ele vai te falando coisas que tu... Olha que loucura. Não, e vou Verdade, trazer... faz sentido, eu acho bem assim mesmo, caso bem disso aí que se ele falou, porque daí tu começa a se refletir, né? Se autocriticar. Vou trazer mais essa ferramenta para quem não compôs a sua música ainda. Faça o seguinte exercício. Por exemplo, se no teu dia a dia... Vamos supor que a Débora me falou uma frase impactante. Ah, quem fala a verdade não merece castigo. Vamos supor que eu fiquei com esse pensamento. Tu vai lá no chat GPT e conversa com ele sobre essa frase. Filosofa bastante sobre isso e no final você pede. Agora eu quero assimilar tudo isso numa música. E aquela conversa que você teve, porque é uma reflexão tua, foi você que provocou. Sim. Para vir com sinônimos, substantivos, sinapses, amarrar aquele contexto e transformar em música.
Aí isso acontece, ele vai lá, faz toda a sinapse da tua conversa, cria a música e você vai analisar. Ah, não, mas essa frase aqui ficou muito IA. Então eu quero que você substitua por assim assado. Escrever música hoje em dia tá moderno. Um pouco menos IA. 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 Um pouco menos de IA, por favor. Com vírgula, porque senão ele não entende. Tem que ser muito bem pontuada a frase pra gente entender. E funciona bastante. Eu utilizei para fazer uma música chamada Inteligência, que eu lancei lá. Um poema que eu tinha no meu celular, ele estava compactado em 2 estrofes. E aí eu fui lá, passei para ele tudo, ele me trouxe toda a filosofia sobre o que queria dizer aquelas coisas. E agregou e acabou formando a letra. Tudo que eu queria dizer com aquele poema, que no poema é uma coisa, a música é outra. Tu tem que... Que legal, cara. Aí compactou e veio a música, até que enfim eu consegui musicar aquilo que estava 6 anos dentro do meu celular sem parado. É. A gente tem algumas ferramenta, aí. é mais uma ferramenta pra gente usar. E aconteceu já uma música, de repente, que tava lá na gaveta, que tu nunca mais mexeu, e daí tu lembrou, falou, Você acredita que sim? Até o Jimmy estava lá em casa, a gente fazem umas 2 semanas, e a gente tava produzindo um som meu que tava paradaço, assim, sabe? Eu fiz ela há 1 ano, 2 anos atrás, e tava lá. E daí eu mostrei pra ele, ele foi lá pra casa. A princípio a ideia era compor no dia mesmo alguma coisa, mas sabe aquele dia que você não tá muito inspirado? Que tu tem que dar uma forçada, se tu quiser que saia alguma coisa. Até sairia, mas não sairia do jeito que era pra sair, assim, sabe? Então, eu não acredito em coincidências. Talvez era pra essa sair da gaveta mesmo, né? Mas isso não exclui a possibilidade aí de a gente escrever algo do zero também, né? Mas tá ficando bem legal a produção dessa música até. Depois eu vou fazer ela aqui pra gente. Eu acho que tu me mandou, Pode ser só ela, até a metade, mandei, assim, pra não revelar tudo, deixar a galera... Não tenho medo não, porque depois produzida vai ficar melhor ainda, né? Que eu só vou fazer no voz e violão. Minha velha faquinha de serra, né? Que eu vou pra guerra aí todo final de semana com a minha faquinha de serra. Ela não se aguenta, ela tem que botar um back no Claro. Ele pegou essa referência. Olha, meus contratantes que estão assistindo, Mas não é eu que tô falando, não. Tu me mandou o começo da produção e eu ouvi o beat que o Jimmy Allen, né, que esteve aqui fazendo a bateria, vocês já assistiram ele. Eu achei uma excelente produção, tá? Um beat na veia, ele assim. É monstro, tá cara. Muito... Eu fiquei até tentado a fazer uma música com ele. Ele é monstro, ele tá querendo mesmo produzir a galera da região, da cena, né? Ele tá afim, ele me chamou... Alimentar a cena, muito massa. Inclusive, eu fiz uma música que vai ter participação tua, já te provoquei pra gente fazer ela. É uma letra... Agora ele é ao vivo, né? Então, agora é ao vivo, agora não... Vamos até fazer um novo corte disso. Estilo de fazer contrato agora é por podcast, tá? Isso. Tá vendo? A gente intima no ao vivo, a pessoa não tem como negar. Vamos mesmo, pô. Vamos, eu já falei que sim. Mas é uma letra que amarra muito a nossa história, porque é uma amiga nossa que se foi, inclusive o Ivan teve uma boa convivência com ela, assim. A da Lady Sativa. Cara, é uma letra que eu fiz numa tarde, escrevi em 5 minutos. Ela virou música através das ferramentas de IA. Também é um beat, porque quando eu vi o beat do Alan, eu lembrei muito do beat que veio para aquela música ali também, né? Massa. E, cara, vai ser uma música que vai impactar pelo menos quem conheceu ela, assim. É legal que... É uma música que é uma homenagem para uma pessoa que conviveu com a gente. Tem uma história por trás, né? Tem algo forte, por trás, assim, né? Então, maior prazer mesmo, né? Sobre liberdade, autenticidade e, sei lá, buscar viver a vida de um jeito mais só de saber que foi feita para uma mulher. E uma mulher que também carregou, né, o título de cantora e compositora, artista, né, muito antes de mim. Então, assim, ela com certeza abriu portas hoje para eu poder estar aqui com vocês, né. Então, aliás, eu quero até agradecer vocês também pela oportunidade, porque é difícil, cara. Só eu e Deus a gente sabe o quanto a gente já foi subestimado e enfim. Então, para mim é uma honra, é um prazer estar sendo convidada para fazer esse som com você também. E também já deixo aqui o meu convite para a gente gravar um feat também, né? Débora Beck e J. Olha aí. Também. Fazer alguma coisa, escrever alguma coisa do zero. Eu procuro chamar as pessoas, eu geralmente faço agenda ali do freestyle,
Inclusive, o Mazinho se convidou para vir. Obrigado, Mazinho. Primeiro programa aí. Atingiu 300 mil contas. Maravilhoso. Nossa, Cara, o cara é monstro, né, meu? É um monstro. É Agradecer o poder que ele tem na rede social ali também. Mas é meio que pelo chamado, assim, né? A gente trocou uma ideia ali. Gostaria de participar. Então, as pessoas se convidam também para vir aqui no programa. Com certeza. Eu nem pensei que seria por agora. Eu fiquei muito feliz, né, de vocês estarem com esse... com esse respaldo também da Rádio Mix, né? Aliás, obrigado, Rádio Mix, Obrigado, porque Rádio Mix, isso aí. Fortalece de uma forma a nossa cena cultural aqui. Dá uma profissionalização também, né, cara? Dá uma cara de pô... Você se sente um artista, né? né? A gente é alguém e estamos lugar sendo como esse, né? vistos e tem uma coisa acontecendo na nossa cidade, não é? Blumenau é uma cidade que por muitos anos, cara, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, e vou falar de novo desse programa, cara, a gente vive o monopólio da cultura alemã nessa cidade. A gente tem que abrir um pouco mais. Tudo bem, cara, a Oktober é maravilhosa, adoro, eu vou. Tem vários amigos que tocam. Então, é uma oportunidade para vários músicos ganharem uma grana muito legal. Não só os músicos, vendedores, enfim, hotel, gira, economia. Cara, isso é perfeito, é maravilhoso. Tem que acontecer. Mas sabe o que me deixa chateado? Mas não precisa ser só Jetzt Go o ano inteiro. E sabe o que me deixa chateado? Exatamente isso. Cadê as músicas novas de Oktoberfest? Todo ano a gente ouve as mesmas músicas. Same songs, bro. Quando que vocês vão ainda pegar... rola o Gangnam Style ainda? Ainda rola. Deve Bobear. rolar, em algum momento os caras tocam 3 vezes na noite. É igual tu no teu primeiro show, 12 músicas. Repete. Porra, Ivan, caramba. Quando que vocês vão pegar a parte do lucro da Oktoberfest e vão direcionar para fazer um festival de composição de música alemã? Quando que vocês vão fazer isso? Olha Quando aí, que vai vir a nova marreca? Quando que vai vir a nova centopeia? Né? E assim, vamos Cadê falar... as músicas novas de Vou Oktober? até aproveitar o teu gancho pra falar de uma banda que volta e meia. E acho que todo ano, na real, eles fazem isso, que é a Vox 3. A Vox 3 todo ano lança música nova de Oktober. E outra, todo mundo sempre copia a vibe da Vox 3, porque eles inclusive, fizeram diferente. Já vou deixar o convite pra Vox, cara. Passem aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre isso, porque é muito legal o trabalho deles. Mais também. perto da Oktober a gente vai marcar com eles. Vamos, calma. Eu quero ver o Nash de arquinho de Frida, coisa. Ou vai vir de arada. Fritz. Não, tem que vir com uma Indivéis coisa de polêmica, amor. Polêmica. E tu sabe, Débora, uma coisa que a gente conversou, a nossa primeira temporada, e tu falando um pouco dessa questão da mulher, de estar no bar, tocando. Boa. Né? Como é difícil, como tem poucas, inclusive, fica o convite, cara, as meninas que estão assistindo, cara, se espelhem aqui, ó, na Débora, ela conseguiu, ela fez dar certo, funciona, tem como. Se precisar, manda uma mensagem, pergunta, tira dúvida, troca ideia, a gente tá aqui, a gente tá disponível. Eu acho que hoje é muito importante eu também falar isso agora, porque estou com 30 anos de idade. Bem-vindo à família dos 30. Ah, lá, 30 a mais. Então, assim, eu fiz 30, né? Fazem uns dois, brincadeira. 30 reborn, anos. né? Exatamente, 30 reborn. E eu acredito que hoje a gente também é referência para muitos jovens, né? Então, a galera lá de 18 anos, a gente também já teve 18 anos e a gente também né? Pô, eu via o Totó tocando na noite e ele fazia até, era um tributo a Elis Regina. Então, eu ia assistir bastante eles, assim. Então, depois, mais tarde, né? Agora, faz pouco tempo, eu tive a oportunidade de tocar com ele também. Então, ele era uma referência, né? Eu tive o prazer de conhecer várias referências minhas, e que hoje em dia também já não estão nessa cena mais, porque cresceu também a empresa, né? Então, a gente é uma empresa, por trás é um CNPJ. Então, eu acredito que sim. Hoje também o que me motiva a continuar e tentar, às vezes até quase sem forças, mas a gente não desiste, é porque eu também quero ser referência para várias meninas. E dizer que sim, cara, você pode, você vai levar não, você vai ser subestimada, mas você é maior do que tudo isso. A Basta caminhada do acreditar. barzinho não é fácil. Exatamente. Não é, meu. Não é fácil. E fica Tira isso da cabeça, que não é fácil, não. Uma reflexão, inclusive, pra rapaziada, porque é o seguinte, cara, a gente, na nossa primeira edição do podcast, a gente fez só convidados homens. A gente não convidou uma mulher. E aí, no final, acho que do 4º, 5º episódio, a gente falou, cara,
A gente começou a olhar, tipo, pô, mas a gente só tá Vocês convidando mesmos homem, cara. perceberam, A gente né, percebeu. A cara? gente percebeu sozinho, graças a Porque Deus. é muito fácil a gente chegar, porque é cheio de... os homens convivem muito entre eles, então é muito fácil fechar uma agenda com E masculino. existe, fica né, essa fácil. broderagem aí na nossa Ai, cena, como né? existe. Existe essa broderagem aí na cena, não tem, velho. Ó, o Jack Às vezes aí você vai que mandar... Tá rindo à toa. Você aí, ó. manda o material Jack é pro novo barzinho, aí o cara fala assim, não, mas é fulano de tal que faz a agenda. Daí o fulano de tal sempre fala, não, mas não tem. Não, daí você vê os mesmos Os mesmos brothers ali tocando toda a mesma vida. semana, entendeu? Então, assim, existe sim uma broderagem, existe. Sim, as panelinhas. A panelinha. Né? São várias, né? A gente tem as bolhas, assim, na cidade. Isso em Todas as cidades, tá? É normal, Isso- né? É meio que... Ixi, não- Às vezes a gente fica, porque panelinha, cara... Aceita que é assim, cara. Tenta entrar em Você uma. tenta furar as panelinhas. É a assim, você única Isso, forma. você vai furando as bolhas e vai entrando. A gente não consegue nem furar as panelinhas de masculino aqui na cidade. Várias panelinhas, eu tô de olho em vocês. Eu também. Mas não é vou legal. chamar pro podcast. Eu também. Aqui, ali, você. Se não chamar pra tocar no barzinho, vocês das panelinhas, não vai vir aqui no programa. Isso aí, Agora a gente tem Nath. uma panelinha aqui também. Vou fazer a nossa panela aqui também. Cansei Maravilhoso. da panelinha de vocês, eu vou formar minha própria panelinha. Maravilhoso. Mas é isso que eu queria deixar assim evidente aqui, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Cara, ser referência, né? A gente que já passou de certa idade, eu vejo hoje a cena acontecendo, eu vejo o Bass, eu vejo o Yuri, eu vejo essa galera que, poxa, eu vi no começo, tá ligado? Uhum. Eu vi no começo. Então, ver eles agora, pô, fazendo coisa até nacional, meu. Que o Jimmy. Massa, né? A gente tá Jimmy- consolidando uma Você conheceu geração o de Mazinho, artistas. você conheceu o Jimmy, o Mike agora, o Mike começou agora, né? Mas também um cara que vem Já com veio quente, né? gigantesco. Já veio Mas quente. filho do cara, né? Filho do homem também, né? Não é Nasce o homem, com- mas é o filho do homem. É o filho do homem, né, cara? Não é? E o Mazinho, pô, e o Mazinho? O que dizer do Mazinho, né? Uma baita de uma referência pra gente também. Pra Na mim, época que não tinha nem um dos internet, eu melhores via aí que eu ele já lá vi na vida. televisão. Inclusive de se reinventar, né? Porque Se reinventar depois. Tocando guitarra com a boca. É coisa. ele sim é um exemplo pra nós, né? Porque a gente tá lá nos seus 30. Demais. Mas, cara, o Mazinho já deve estar o quê? Nos seus 50? E ele não abandonar a cena. porque Nunca como abandonou. eu digo, né? Muita gente abandonou E essa depois cena. dos 40 e tantos anos, 20 e tantos anos de música, que o perfil dele deu uma virada e aí a coisa aconteceu. Tá Então, vendo? cara, não desista. Não desacredita. tem muito Segue músico. fazendo que vai dar certo. Eu não desacredito, eu falo isso pra mim mesmo, sabe? Não desacredito, porque depois eu vou estar assistindo isso daqui também. Olha, né? Mas eu vou assistir isso daqui também. Então, não desiste, porque a gente chegou até aqui sem quase nenhum apoio, né? Exato. Tem muito músico que Todos se nós. amargura Todos com o nós. passar do tempo, porque não enxerga talvez mais uma evolução. O ego, Mazinho, né? o Mazinho ego é é prova de que, tipo, tu pode se reinventar, tu pode sair da tua zona de conforto, tu pode controlar o teu eguinho. Sempre é tempo, né, Artista tem que ter ego porque ele tem que estar com uma aparência legal, então isso ajuda, mas, tipo, é uma das coisas mais difíceis de serem controladas se o cara faz sucesso, por exemplo. Rick Bonadio vi num corte que é a parte mais difícil. Depois que o cara alcança um certo sucesso, se ele não tem o ego dele controlado para a coisa certa, porque o ego, ele é uma coisa que vem para te ajudar, para te defender do mundo. Que o mundo, se tu bobear, ele te devora, né? É normal. Verdade. Mas ter Quantos um ego... não desistiram, né? Exato. Exatamente. A gente tem um amigo aí que esses dias quase aconteceu isso. Barbaridade. Inclusive, a gente vai trazer ele aqui para revigorar as forças dele em uma hora dessa também. Eu acho interessante abordar esse tipo de assunto também, porque hoje a gente se compara muito, né? Com as pessoas por causa da isso é um erro, internet. Isso é o maior erro que a gente pode fazer. Eu passei por uma depressão e hoje eu consigo falar disso porque eu não passei, né? Quem é depressivo vai ser a vida inteira, então você tem que cuidar sempre. É quase uma herpes labial, vai ter a vida inteira. E se você não fica de cuidar, olho, né? é baixar a Monitorando, imunidade que ela volta. Então, Interessante se essa cuidar, analogia. né, meu? Foi o que veio agora na minha cabeça. Que, né? Então, Vamos assim, fazer mais um pode. som? Bora. Vamos encerrar com aquela música do... Que a gente já tá chegando no finalmente. Não, aqui. deixa ela fazer aquela que o Jimmy tá fazendo com o Então, Jimmy. é essa mesmo. É essa? Essa Tá. aí, pode ser? Inclusive, o Pode Armandinho... revelar? Depois eu queria fazer um pedacinho também de Ela, que é a minha próxima música a ser lançada. E é uma música que eu fiz também nesse período de depressão que eu passei. Então é uma música que fala sobre nós, sobre mulheres e sobre essa vontade de se reinventar, né? Mas vamos lá.
Se quiser começar. Queria só comentar para arrematar o lance da melancolia. O Armandinho sempre deixou claro que muitas músicas é necessário que tenha uma melancolia, porque ela traz uma profundidade poética para as coisas. Uma certa beleza também. Então, às vezes a gente vai lá no fundo do poço para trazer essências de melancolia que vão ser nostálgicas com o passar do tempo. Então a gente transforma a energia baixa também em coisas positivas através da música. Cara, eu vou ter que fazer essa primeiro então, porque é tudo isso que tu falou, tudo isso daí. Boa. E ela foi minha primeira música, assim, mais reflexiva, né? E me bastou um pôr do sol, tentar te ver atrás das nuvens. A sua luz me trouxe a melodia doce dessa canção. O céu é blues, o mar azul, bares do sul. E eu vou, como um sopro do vento, ser quem eu sou. Nem tudo que reluz é ouro, né? Eu sei. Foi só mais um barque, passou das 3. No final, tu tens. Ela só tem mar. Aprendeu a se amar. E ela só tem mar. Ela só quer viajar pra algum lugar. Algum lugar que ela se sinta feliz, onde ela seja respeitada, amada, abraçada, sem preconceito, sem curto ou comprido, sem errado ou direito. Ela só quer ser ela, que possa sorrir, que possa cantar, faça valer a pena toda a caminhada. O que te trouxe aqui? Parar pra refletir. É só atrás da tela que tu quer ser feliz? A vida é um sopro, nem todas as pessoas querem ver o pódio que tu fez por merecer. Aquilo que te fez querer correr e assim aprendeu. No final tu tens e ela só tem mar. Aprendeu a se amar. Ela só tem mar. Ela só quer viajar pra algum lugar. Que isso? Caraca. Nossa, Animal. eu ouvi de olhinho fechado aqui. Forte, hein? Chega a tremer Totalmente. a boca assim, ó. Caraca. Essa é... É totalmente Forte a você letra, essa hein? música, né? Demais, cara, demais. Essa música aí, ela me tirou de uma vontade ruim. Que é uma fase assim que eu ainda não estou pronta pra falar sobre isso, né? Mas me tirou de um momento muito ruim. Que bom, cara. Tu vê, né? Aquele lance, né? A música transforma, cara. Não adianta. E é muito massa, assim, tu como artista, pegar um momento que, putz, muitos, assim, às vezes, desmoronariam e transformar numa canção nessa pegada. É arrepiante, mais uma vez, né? Quando mais eu uma toco, vez, as canso de me mulheres se arrepiar aqui do meu emocionam. lado. Algumas mulheres, né, que estão, às vezes, em períodos de transformação, de metamorfose, que a gente tem que se reinventar, a gente tem que aprender a se amar com 18, a gente tem que se aprender a se amar com 20, com 30, com 40, com 50. E a mulher é muito cobrada da sociedade. Pô, você tem que estar gostosa, tem que estar loira, tem que estar morena, tem que estar magra, tem que estar... Porra, cara. A gente só quer ser feliz, a gente só quer ser a gente aqui na nossa insignificância, às vezes, sabe? Sem ser cobrada. Poxa, olha lá, nem passou maquiagem, olha lá, sabe? Olha o cabelo dela. Olha o calçado dela, o que ela tá usando. Olha que horrível, gente. Vamos parar com isso. E principalmente entre as mulheres isso acontece, né? Principalmente entre as mulheres. Vamos parar com isso. É, cara. E eu achei linda essa música e eu fiquei aqui pensando sobre a música que eu escrevi sobre a nossa amiga, porque ela não sobreviveu a essa fase. Complicado, cara. Entendeu? Entendi.
Por isso que é... E é muito, Mais ainda, cara, é muito fazer bom parte. te ter aqui com a gente. Que É muito massa. bom te ter aqui com a gente. Referência. Obrigada. É bom estar aqui também, bom demais. Ó, a gente tá no nosso finalmente aqui. Eu sou o portador das más notícias, eu sempre encerro o programa. Vou ficar devendo uma, então, ficar pra próxima Não, temporada. Não vai ficar devendo. Não, mas segura esse violão no colo aí. Que a gente vai encerrar hoje num fade out. Pode ser? Pode. Beleza? Então a gente vai agradecer primeiramente você que veio. Débora, muito obrigado pela música, foi maravilhoso, tá? Foi uma manhã incrível e Obrigada. eu tô de cara, vou sair com isso na cabeça, vou passar o dia pensando Caramba. nas músicas hoje, com Que certeza. responsa, tomara. Nastizeira, tamo junto, mais um. Um prazer estar aqui te interrompendo sempre. Opa, prazer é todo meu. Quero agradecer aí a presença da Mix FM e o quão Valeu, Mix. importante é vocês terem aberto esse espaço, ter deixado mais profissional o nosso trabalho. É uma doação da nossa parte, da Mix também. Exatamente. A gente espera Todo mundo tá que mais pessoas venham apoiar a cultura, a arte e a música. Isso. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal do YouTube, que pra lá que vai o nosso programa gravado. E- No Instagram a gente sempre lança ao vivo. Mandar um salve para quem participou aqui. E o Daniel Hoffman do Yoga. Ricardo, mandou Daniel, um salve pra nós. Fernanda. É isso aí. A galera tá participando da live. Galera, muito obrigado. A gente vai encerrar então agora com uma música que vai sair, não saiu ainda, Não a saiu. Débora, com parceria com o Jimmy, é isso? Jimmy, isso mesmo, Jimmy Jimmy Allen. Allen, lá do Anamá. Ana Man. Bora lá, então. Deixa eu fazer aqui rapidinho, né? Também pra não... Acordei em mais um dia, sem te ver, pensando em tudo aquilo que a gente poderia ser. Meus olhos cansados, a tela que eu vi, tentando esparecer. Sinta a brisa no seu rosto, acelera na curva da sua vida. O destino te espera, pra que toda essa pressa? Isso que se leva dessa vida é a vida que se leva, não é mesmo? Deixa esse povo falar, tudo que é seu vai brilhar. Tudo que é bom deixa essa vida mais leve. Tu quer sentir aumento, sonho cê leva. Deixa esse povo falar, tudo que é meu vai brilhar. Tu quer sentir aumento, sonho cê leva. Sinta a batida, deixa a vida mais leve. Oh, posso fazer a segunda parte ainda? Vai, tá com a Bora. vez. Ei. É freestyle. Não para não, o coração seguindo na batida desse mundo de ilusão. Carrego então nessa canção a mágoa do passado, do terrível mundo com. Teu problema a gente pode resolver. Dá mais um dia que eu vou passar pra te ver. Mas relaxa, tudo pode acontecer. Deitadas na minha cama vendo o dia anoitecer. Seu problema a gente pode resolver. Dá mais um dia que eu vou passar pra te ver. Mas relaxa, tudo pode acontecer. Deitadas na minha cama vendo o dia anoitecer. Deixa esse povo falar, tudo que é seu vai brilhar. Tu quer sentir aumento, sonho cê leva. Sinta a batida, deixa a vida mais leve. Deixa esse povo falar, tudo que é seu, tudo que é seu vai brilhar. Tu quer sentir aumento, sonho cê leva. Sinta a batida, deixa a vida mais leve. Deixa a vida levar. Não adianta. É freestyle. Não adianta. Essa foi Débora Beck. Até o próximo programa. A gente vai se vendo por aí. Valeu. Cara, que sonzeira. Toca aí. Show, que da Demais, hora, cara. Ivan. Demais, demais Massa. mesmo.